A paz do Senhor, Deus te abençoe, muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal, uma alegria contar com a sua audiência e o programa de hoje, mais uma vez, tem palavra de Deus para o seu coração. Nosso pastor estará trazendo uma palavra do céu para a sua vida. E a irmã Lídia também no quadro Mulher Cristã Hoje. A nossa equipe de reportagem preparou uma matéria especial com os dois pastores, Odilo e Samuel, para tratar um pouquinho sobre a lição bíblica dos jovens. Vai ser muito especial para a sua vida. No final do programa, eu quero orar com você, orar com a sua família e você certamente será edificado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E agora eu quero aproveitar para convidar o meu presidente, nosso pastor, para trazer uma palavra do céu para os nossos corações. Vamos ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor João Barbosa, é uma alegria poder estar participando mais uma vez do nosso programa Movimento Pentecostal. Quero também cumprimentar a todos que estão nos assistindo e eu tenho uma palavra de Deus para trazer ao vosso coração. Eu gostaria de convidá-los para isso, que leiamos a palavra do Senhor, um versículo que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, e estaremos lendo o versículo de número 20, que assim nós lemos. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Eu gostaria de falar para você desta manhã algo que Deus colocou no meu coração a respeito do amor e do cuidado que o Senhor Deus tem para com cada um de nós. Não importando a nossa condição, não importando, quem sabe, que até as nossas rebeldias em relação a Deus, porque há momentos em que nós reclamamos de Deus. Há momentos em que as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecessem e nós terminamos cobrando de Deus algo que não depende do Senhor, mas que depende somente de nós. Nós lemos aqui um versículo que faz parte das parábolas que o Senhor Jesus usava para ensinar aqueles que o ouviam. Parábola é uma narrativa alegórica, é uma história, é uma ilustração que o Senhor Jesus fazia questão de apresentar àqueles que o ouviam para que pudessem entender melhor qual era o ensino, qual era a lição que ele queria dar àqueles que o ouviam. Nessa parábola, no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que aliás ali temos 3 parábolas que são muito interessantes. Mas nesta oportunidade eu quero falar a respeito somente desta que nós lemos, que é a parábola, chamada parábola do filho pródigo, onde o Senhor Jesus traz um ensinamento maravilhoso para todos nós, nos fazendo entender o amor e o carinho que o Senhor Deus tem para com cada um. Jesus fala a respeito de uma família, um pai que nós entendemos ser um pai rico, e este pai que então tem 2 filhos, e um dos seus filhos, que é o mais novo, se dirige a ele e pede a ele parte da herança da qual ele tem direito, para que ele vá tentar a sua vida fora da sua casa, fora do seu lar e do seu ambiente do lar. E assim o seu pai, evidentemente, muito aborrecido, mas o seu pai, então, atende ao seu filho e dá a ele a parte da herança. Esse filho vai embora e a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha com as meretrizes, com os amigos, com os divertimentos e tudo aquilo que o pai havia lhe dado, a sua herança, ele gastou. E houve um momento em que aquele moço começou a passar por dificuldades. Até fome ele chegou a passar. Perdeu tudo que tinha, não tinha mais que os amigos, que eram presentes somente enquanto ele tinha dinheiro, e agora aquele moço está só, sem amigos, sem ninguém para o acolher. A Bíblia diz que ele estava passando fome, foi trabalhar para cuidar de porcos. A fome era tanta que ele tinha desejo até de comer as comidas que eram dadas aos porcos. Mas aquele moço caiu em si, diz a Bíblia, e começou a lembrar dos dias que vivia na casa de seu pai, quando ele tinha um teto para lhe abrigar, quando ele tinha alimento para se alimentar, tinha a proteção de sua família,
E então, pensando sobre essa situação, e na qual ele estava vivendo naquele instante, diz a Bíblia que ele disse: olha, eu vou tomar uma decisão, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer a ele que pequei contra ele, que não sou digno nem de ser considerado filho dele, mas que ele me perdoe, mas que me receba novamente, para que eu tenha alguém que cuide de mim. E aquele moço tomou essa decisão e volta então para a casa de seu pai. Mas o texto nos dá a entender que o seu pai tinha uma esperança de que um dia aquele filho voltasse. Nós vamos entender que aquele pai, todos os dias que ia na estrada, olhando para ver se o seu filho estaria voltando. E justamente isso aconteceu. O pai estava olhando por aquela estrada e de longe ele avistou aquele moço que se aproximava. Era um moço muito diferente daquele que havia saído. Aquele moço que havia saído, saiu bonito, bem vestido, cheio de esperança, dinheiro, etc. Agora, o que estava voltando era um moço decepcionado, combalido, sem dinheiro, mal vestido, mal cheiroso, descalço, enfim, ali estava o moço certamente magro, pois estava até passando fome, mas o seu pai o reconheceu. Mesmo naquela situação que aquele moço se encontrava, o seu pai reconheceu que era o seu filho, porque o pai jamais esquece o filho. E ao reconhecer que era o seu filho, ele correu, a Bíblia diz, o versículo que nós lemos, quando aquele moço se aproxima do seu pai e vai conversar com ele e dizendo: pai, pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho, receba-me pelo menos como, nem que seja como o seu empregado. Mas o pai não deu ouvido ao que o filho falou. E a Bíblia diz que ele o abraçou e o beijou e recebeu o seu filho com muita alegria. Chamou os seus funcionários e disse: olha, o meu filho voltou, dê o melhor vestido a ele, coloque sandália nos seus pés, matai um bezerro cevado, vamos reunir todo mundo e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e voltou, o meu filho estava morto e reviveu. E ali o pai fez uma grande festa para o seu filho. Qual é a lição que Jesus estava dando e que eu gostaria de destacar nesta oportunidade? É que o Senhor nosso Deus sempre está pronto para perdoar e para nos receber quando cometemos algo contra Ele. Este moço abandonou seu pai e a sua família e foi tentar a sua vida fora da proteção de seu pai. Quando viu que não dava certo, que ele voltou e foi recebido pelo seu pai. Este pai está no lugar de Deus, um Deus que recebe, não importa a situação que estamos voltando, não importa muitas vezes a falha que cometemos diante de Deus. Aquele moço desprezou o seu pai, desprezou a sua família, mas mesmo assim ele foi recebido pelo seu pai. E Deus é assim, o coração de Deus é misericordioso. A Bíblia diz que o Senhor Deus, um dos atributos dele é que ele é longânimo. O Senhor Deus é misericordioso, está sempre pronto para perdoar, está sempre pronto para abraçar, está sempre pronto para nos oferecer uma nova oportunidade. Aquele pai ofereceu ao seu filho uma nova oportunidade, pois ao recebê-lo, não o recebeu como empregado, mas o recebeu como um filho amado. Mandou que trocasse toda a sua roupa e o condicionasse para que ocupasse o lugar de filho. Então é assim que Jesus faz. Quando voltamos para Ele, quando nos propomos a procurar o Senhor, Ele nos recebe, Ele muda a nossa roupa, Ele muda a nossa condição, Ele muda tudo em nós, para que possamos ser recebidos por Ele, não como um forasteiro, mas como um filho que é amado pelo seu Pai. O Senhor nosso Deus, o nosso Pai eterno, nos ama. Jesus te ama. E às vezes você pode até pensar, mas eu sou tão falho, eu sou tão faltoso, eu cometo tantas falhas diante de Deus, mas mesmo assim, o Senhor Deus te reconhece como filho, Ele está pronto para te perdoar e para te receber. Jesus te ama. Não dê as costas ou não vire as costas para o Senhor, mas receba o abraço que Jesus te oferece.
procure ao Senhor Jesus. E talvez você vá perguntar, mas de que maneira que eu vou procurar ao Senhor? Como eu posso me aproximar do Senhor? Você pode se aproximar dele, falando com ele, orando a ele. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa de praticá-los, alcança a misericórdia do Senhor. E então, você se dirige ao Senhor, reconheça as suas falhas, reconheça as suas limitações, reconheça os seus pecados, peça perdão ao Senhor e tenha certeza que o Senhor Jesus está sempre pronto para te perdoar, para te receber, oferecer você uma nova oportunidade e abençoar a sua vida. Jesus é o único que abençoa. Jesus é o único que coloca à nossa disposição os ouvidos de Deus para que ouça as nossas petições. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho que nos leva à presença de Deus é Jesus Cristo, o Senhor. E Deus está sempre pronto para nos receber, não importa a condição que nos apresentemos a Ele. Mas a partir do momento em que eu me dispuser a mostrar a Deus a minha real situação, a reconhecer diante dele a situação em que vivo e me arrepender, com certeza o Senhor Jesus está nos recebendo. Deus nos abençoe. Saiba que Jesus te ama e está sempre pronto para recebê-lo. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É contigo, pastor João Barbosa. Glória a Deus, Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos os irmãos do Brasil que amam ouvir a palavra. E como é gostoso quando o nosso pastor traz uma palavra do céu para os nossos corações. Eu quero convidar você, nesse momento, para preparar o teu coração, para participar de mais um momento especial do nosso programa, Louvor, onde você vai poder edificar a sua alma com este louvor do nosso querido irmão Marcelo Santos, adorando ao Senhor. Olha pra dentro de mim, Jesus. Há caminhos no meu coração que parecem ser perfeitos e na verdade estão sujeitos a virarem morte no final. Entra no meu coração, Jesus, e assume o primeiro lugar. Me envolva nos seus planos, faça-me viver teus sonhos. É vida que não morrerá, por mais que eu seja perseguido, por mais que eu venha a ser moído, eu não abro mão de alcançar o lugar mais alto contigo. Por mais que não me reconheçam como teu servo, teu escolhido, eu não abro mão de alcançar o lugar mais alto onde a morte vira vida. Entra no meu coração, Jesus, e assume o primeiro lugar. Me envolva nos teus planos, faça-me viver teus sonhos. É vida que não morrerá, por mais que eu seja perseguido, por mais que eu venha a ser moído, eu
Glória a Jesus, que coisa mais linda é poder adorar a Deus, louvar ao nome do Senhor e sentir a sua presença em nossos corações. Que Deus abençoe ao irmão Marcelo, que Deus abençoe os adoradores do Brasil. Eu quero aproveitar esse momento especial para convidar você para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. A irmã Lídia tem uma palavra preparada para todos nós. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor, minha amada irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje. Minha amada, eu gostaria de meditar com você em um trecho da Palavra de Deus lindo e que fala muito aos nossos corações. Está registrado em Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17. Diz assim esse trecho: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse-lhe então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando-os os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Minha amada irmã, meditemos um pouquinho mais nesse trecho da palavra do Senhor. Que lindo texto, que nos fala tanto, A multidão acompanhou Jesus até aquele lugar deserto. E ali o ouviu, ali foram curados, foram edificados por Jesus Cristo. Mas chega um momento onde o dia já está findando, os seus discípulos ficam preocupados com toda aquela multidão e vêm a Jesus, pedindo a Jesus que despedisse a multidão, para que eles fossem embora, e procurassem onde se aquecer e onde se alimentar. Jesus é maravilhoso. Jesus pediu aos seus discípulos que eles alimentassem a multidão. Que precioso! Os discípulos não tinham como alimentar aquela multidão. Eram mais de 5.000 homens, quase 5.000 homens. Se pensarmos que deveriam haver mulheres e crianças, que multidão era essa? Não era possível aos discípulos, nem que eles saíssem pelas aldeias comprando, não seria possível a eles. Mas Jesus não despede ninguém precisando de algo. O que estiverem precisando e se achegarem a Jesus, alcançarão. Aquela multidão estava ali precisando de alimento e Jesus podia fazer. Jesus perguntou o que eles tinham. Eles tinham 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens. Os homens se alimentam muito. E Jesus pôde fazer. Amada irmã, você imagina que Jesus multiplicou de tal forma
que todos naquele lugar se alimentaram. E sobrou. Ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. Perto do que tinha, 5 pães e 2 peixes. Só o que sobrou, que foram 12 cestos, já seria muito. Mas não, todos se alimentaram. Aquela grande multidão. E o que eu quero que você medite hoje, quando nos aproximamos de Jesus, o nosso Salvador amado, que tem por nós um amor, um cuidado, um zelo que não é imensurável. Do que nós tenhamos necessidade, Ele tem para suprir. Ele tem para suprir. Às vezes, Ele permite que nós até busquemos, de alguma forma, e aí nós não conseguimos, como os discípulos não conseguiam alimentar aquela multidão. Às vezes, as questões que temos, nós não conseguimos resolver. Mas é simplesmente para que nós venhamos a Jesus e esperemos Ele multiplicar, Ele fazer um milagre, Ele agir, que quando Ele age é perfeito. Quando Ele age, Ele resolve, Ele supre o que necessitemos. E mais que isso, o que Ele traz a nós, o que Ele oferece a nós, ainda, além de suprir a sua necessidade, o que Ele traz a nós, ainda sobra para que outras pessoas que estejam próximas a nós, ainda também sejam socorridas, ainda sejam também abençoadas. Jesus é maravilhoso e Ele tem para você, Ele tem para a sua vida, para o seu coração. Ele tem para os que estão à sua volta grandes bênçãos. Pense na multidão, acompanhou Jesus, queria estar perto de Jesus, queria estar próxima dele. E ao acompanhar Jesus, pôde receber dele, ver dele esse grande milagre. Mas antes disso, já tinham ouvido a mensagem de Cristo, já tinham sido curados quantos ali naquele lugar. Então, fique sempre bem pertinho de Jesus, fique sempre bem próximo de Jesus e pode ter certeza, das suas necessidades, Ele vai supri-las e vai sobrar algo para você ainda compartilhar com os que estão à sua volta e todos serem abençoados. Amada irmã, que Deus abençoe sua vida, supra as suas necessidades em Cristo Jesus e abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Minha amada irmã, estou feliz, estou muito agradecida, eu e toda a equipe que trabalha aqui juntos, para que esse programa chegue até você, abençoe sua vida, abençoe sua casa. E eu estou muito agradecida, é uma equipe dedicada, crente, que serve ao Senhor junto conosco, e é muito bom. E nós agradecemos pelo carinho das mensagens, o carinho das orações que sabemos que vocês oram, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela, é 99569-3720. Que as bênçãos estejam sobre a sua vida. Pastor João Barbosa está com o Senhor. Glória a Jesus, Deus abençoe as mulheres do Brasil, que Deus abençoe a irmã Lídia. Que gostoso é poder participar do programa Movimento Pentecostal e ser ministrado. Nesse momento, eu quero convidar você para preparar o coração, para participar dessa matéria que vai edificar a sua vida. Tanto o pastor Odilo como o pastor Samuel explica com tanta clareza as lições que nós temos agora para os jovens, que pode realmente te ajudar na sua fé. Vamos agora à matéria que a nossa equipe preparou. É mais uma vez uma grande honra conversar sobre as lições bíblicas produzidas para a classe de jovens nesse segundo trimestre do ano de 2020. O tema, você já sabe,
Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. O comentarista é o pastor Reinaldo Odilo, da Assembleia de Deus em Natal, no Rio Grande do Norte. Com ele aqui no estúdio, Samuel Martins, que é diácono da mesma igreja e também formado em Teologia e Direito, coautor do livro que dá subsídio às lições bíblicas. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para falar das coisas de Deus no livro de Josué. A paz do seu irmão Jorge, a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão na audiência do programa. A paz do seu irmão Jorge, também a todos que estão acompanhando agora o programa. Josué é um personagem lá de trás na história, no tempo. Qual a importância desse personagem para o dia a dia de um jovem no tempo de hoje? Alguém pode dizer assim, por que escolher para uma revista de jovens um assunto de fatos que aconteceram há 1.400 anos antes de Cristo, no fim da Idade do Bronze? Por que a CPAD escolheu este tema? É porque não se trata apenas de história, se trata de princípios. São vidas que são tecidas e que crescem na ambiência da presença de Deus, e essas histórias trazem princípios profundos, importantes para o cotidiano da igreja nos dias atuais. Bom, a lição de número 2 trata sobre o chamado de um líder. Samuel, você que trabalhou aí em coautoria no livro, como é que você viu essa questão da importância do reconhecimento do chamado? Olha, Jorge, reconhecer, entender qual o chamado de Deus para nossas vidas é de suma importância. Ao longo do desenvolvimento do capítulo 2, a gente vai mostrar ao professor, inclusive, um exercício que pode ser feito em sala de aula para questionar os jovens a respeito deste assunto, do chamado de cada um deles. Isso é muito importante, porque quem entende qual o seu chamado, qual o seu propósito na vida, tudo o que envolve esse chamado, os objetivos a serem atingidos, os obstáculos a serem superados, inclusive, se tornam mais fáceis, porque agora você entende que precisa fazer para cumprir o que precisa ser cumprido segundo a vontade de Deus. Bom, é importante isso porque fala de foco, né? Josué era um homem bem focado naquilo que ele tinha como missão, como chamado. Josué entendeu o seu papel na presença de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, hoje se perdem na vida porque não entendem o propósito de Deus para as suas existências. Então, o livro de Josué é um livro que resgata isso. Aliás, a própria vocação do povo hebreu era uma vocação de vitória, de conquistas. Muitas pessoas não têm a paciência de esperar o tempo certo e, mais do que isso, elas não têm o interesse em serem coadjuvantes. Josué, nesse sentido, foi um ótimo coadjuvante e, por conta disso, foi abençoado chegando à liderança do povo. É verdade, ele aprendeu a submissão. É um requisito indispensável para aquele que quer ser líder. Josué, ele se autodenomina em todo o seu livro como servidor de Moisés. Ele nunca disse, eu sou o comandante, até porque ele teve um encontro com o Senhor no capítulo 5, o anjo do Senhor se apresentou como príncipe do exército do Senhor, e Josué entendeu que a cadeia de comando, que da onde saíam todas as ordens e todas as diretrizes para as batalhas, eram do Senhor e não dele. E você, Samuel, o que percebeu de importante na preparação para a conquista? O líder Josué estava sendo formado desde aquele momento em que ele era liderado por Moisés, enquanto ele aprendia os princípios da submissão, e os princípios da autoridade também de Deus na vida daquele que liderava o povo, na ocasião Moisés, foi que preparou ele para ser o grande Josué, o preparou para as conquistas que estavam por vir. Então, no cenário da submissão a essa autoridade de Deus, a gente encontra o campo de treinamento perfeito para desenvolver aquilo que precisava ser desenvolvido, nem mais nem menos. Pastor Odilo, e sobre vencer os obstáculos? Há uma lição muito específica que trata sobre o processo para se chegar à vitória nos obstáculos da caminhada. Irmão Jorge, o livro de Josué é riquíssimo, porque ele tem obstáculos do começo ao fim. Mas o primeiro grande obstáculo que Josué enfrenta, e o povo também enfrenta, é um obstáculo natural.
é o obstáculo do Rio Jordão. É interessante porque Deus fez a promessa que o povo entraria na terra e Deus envia o povo para entrar na terra exatamente no momento em que havia uma cheia. O Rio Jordão é um rio raso, é um rio estreito e, portanto, quando tem as cheias, a correnteza é muito forte. E aí a gente pergunta por que é que Deus escolheu um momento tão inapropriado, aparentemente, para que o povo começasse a sua trajetória de conquistas na terra de Canaã. É porque Deus estava provando a fé do povo. Bom, e aí a lição seguinte fala do encontro com Deus. O Josué, ele parte de noite, sozinho, e ele vai ao pé de Jericó para se encontrar com o Senhor. Ele vai orar, e ele se depara diante daquela muralha, e Deus aparece ali, e Deus fala com Josué. E agora é interessante, Josué é um homem com tanta experiência com Deus, um homem que andou com Deus, que andou com Moisés, que viu tantos milagres do Senhor, mas ele, a princípio, não pensou que fosse Deus. E aí, a gente tem que ter muito cuidado para entender quando é Deus que está falando com a gente. E Josué entende isso, tira as sandálias dos seus pés, adora o Senhor e, a partir dali, ele recebe as orientações de como enfrentar as batalhas que iriam acontecer doravante. As lições falam de guerra. Tem uma batalha espiritual que se trava no pano de fundo, nos bastidores de toda essa história. Que lições vocês retiraram disso? Aquelas guerras, elas não eram lutadas só pelos homens de Israel. Deus colocou o exército dele para lutar com Israel. Sabe, e isso para a gente aqui do século XXI me parece que é algo fundamental que a gente entenda. Que eu e você, nós, não estamos sós nessas pelejas da vida. Deus, quando nos encaminha para algo, para um sentido, Ele vai com a gente, mas Ele vai mesmo, porque no caso de Josué, eles não conseguiriam nenhum tipo de vitória, nem contra Jericó, nem contra Ai, nem contra as confederações do sul e do norte. Enfim, eram inimigos muito mais fortes do que eles. Agora, as guerras tinham sido determinadas por Deus. E eu acho isso interessante, é que às vezes Deus diz assim, fique quieto, deixe que eu falo por você, deixe que eu ajo por você, mas noutros momentos Deus diz assim, seja forte e corajoso, não pasme, nem te espantes, onde você colocar a planta do seu pé, eu te dou, então vá em frente, vá à luta. Um momento que me marcou bastante foi quando a gente se propõe a fazer um salto para o futuro. Na verdade, agora mais pelo fim da lição, né, a gente traz esse tópico de um salto para o futuro e começa a analisar a história mais recente desse povo, a história mais recente agora da nação de Israel. E a gente observa que o mesmo Deus que atuou, né, e providenciou essas conquistas para aquele povo que decidiu obedecer e ser fiel, né, na conquista da terra de Canaã, é o mesmo Deus que continua atuando e beneficiando o seu povo. Né? Então, a gente observa inúmeras guerras e batalhas travadas também contra o mesmo remanescente, né? O mesmo povo lá de trás que permanece até hoje. Batalhas semelhantes àquelas ocorridas 1.400 anos antes de Cristo, aparentemente impossíveis, batalhas ganhas para o inimigo. A mesma coisa aconteceu na história recente de Israel, e a gente observa também vitórias, conquistas maravilhosas, milagrosas também na vida do povo de Israel. Isso tem marcado muito a mim. Eu quero lembrar para você que já está disponível o livro de apoio às lições bíblicas, esse que você está vendo aí no vídeo, pelo 0800 021 7373, está disponível no cpad.com.br e também nas melhores livrarias cristãs de todo o Brasil. Então, gostaria de deixar a palavra a vocês para a gente terminar essa entrevista. Se eu pudesse deixar uma palavra para cada professor e eventualmente qualquer aluno que esteja também tendo acesso a esse conteúdo, é que ele permaneça fiel aos planos de Deus e permaneça fiel enquanto aluno e professor também da Escola Bíblica Dominical, que sem dúvida é a maior escola teológica do Brasil hoje. E essa paixão, esse amor pelo conhecimento a respeito de Deus,
né, nos leva a conhecer, por exemplo, agora a respeito desse grande homem de Deus que foi Josué. Quem já acompanhou a trajetória do povo hebreu desde Números também já conheceu um pouco mais sobre esse personagem bíblico de extrema relevância. E agora vai poder ter uma lição dedicada, né, ao estudo do livro de Josué, entender ainda mais sobre as conquistas do povo hebreu, né, a entrada do povo na terra de Canaã, e entender que essas histórias não são apenas histórias antigas, mas sim grandes princípios, verdades que estão abertas a todos nós, tesouros abertos, segredos abertos e revelados para todos aqueles que decidem se dispor a buscar, a conhecer mais de Deus. Pastor Odilo, suas considerações finais. Os teólogos dizem que Josué é considerado o Jesus do Antigo Testamento. Então me parece que essa definição que alguns dão acerca do caráter, da personalidade de Josué, diz muito acerca daquilo que a gente pode aprender manuseando as Sagradas Escrituras. Deus, quando falou com Moisés, ele o fez face a face, mas com Josué, não. Deus disse assim: Josué, você leia, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite. Então a fonte de revelação que Josué tinha é a fonte de revelação que eu e você temos. São as Sagradas Escrituras. E Deus disse assim: olha, você leia, persista em ler, não deixe de ler, leia de dia e de noite, porque assim você fará prosperar o seu caminho. Aprender com a palavra todos os dias para a gente poder prosperar o nosso caminho. Muito bem, chegamos ao final desta edição e fique com esse bom conselho que o Senhor nosso Deus deu a Josué. Leia e medite em todo o tempo na palavra de Deus. Isso certamente vai trazer muitos frutos e frutos que permanecem na sua trajetória como cristão, como pessoa e, acima de tudo, como membro do reino de Deus. Um forte abraço, tenha um ótimo trimestre e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sempre aprendo e penso comigo que quanto mais estuda, mais a gente tem para aprender. Deus abençoe aos nossos irmãos que trabalharam, que prepararam esse material, para que você possa ser edificado aí na sua casa. Eu quero crer que Deus sempre tem um plano na vida de cada um de nós. E se você pode ser instrumento de Deus, por que não ser? Aqui está os endereços para você poder levar na sua igreja, no seu trabalho, aonde as pessoas podem assistir o movimento pentecostal. São vários canais que ele pode fazer uso através da internet e participar dessa programação. Palavra de Deus, louvor, ensino, tudo aqui no movimento pentecostal. Uma vez por semana tem programa inédito. Todo sábado, programa novo. Divulgue a nossa programação aonde você está, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família. Diga para eles que agora, na internet, tem um programa especial, que é uma união da CGDB e a CPAD, abençoando o Brasil inteiro com o movimento pentecostal. Eu quero orar com você, quero orar com a sua família e quero crer que Deus pode edificar a sua vida nesse dia de hoje. Se você puder, feche os olhos, vamos falar com Deus. Eterno Deus e eterno Pai, quero te glorificar e te adorar por poder buscar a tua face mais uma vez. Te agradecer, ó Deus, pela maneira que tu tens trabalhado na vida de cada um dos teus filhos. Te louvo, Senhor, por essa programação. Roga a tua bênção, Senhor, àqueles que estão sendo alcançados pelo movimento pentecostal. Os nossos pastores que têm dedicado o seu tempo, Senhor, para levar uma palavra a mais pessoas. Abençoe todos aqueles que estão envolvidos no projeto, todos aqueles que nos ajudam a fazer essa programação. Abençoe este lar, esta família, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua casa. Sábado que vem tem programa inédito. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be.
travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse.